Boa noite. Que Jesus nos ampare a todos. Agradecemos a Deus e a Jesus por esta oportunidade abençoada e pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que sofrem dores físicas ou morais, que a Tua misericórdia infinita se faça presente onde houver aflição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. No capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, encontramos o ensinamento de Jesus sobre o perdão. Perdoai para que Deus vos perdoe. Antes de lermos esta página do Evangelho, vamos acompanhar um fato que ocorreu na Avenida São João, aqui em São Paulo, caso contado por Hilário Silva, no livro Espírito da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier. De Tocaia. Luiz Borges, denodado tarefeiro da causa espírita em São Paulo, atravessava calmamente a Avenida São João, na capital bandeirante, quando foi alvejado por um tiro de revólver, estabelecendo-se o rebuliço. Populares e guardas, assobios e exclamações. Pobre moço desconhecido e armado foi preso e trazido à presença da vítima. Borges mostrava-se assustado, mas sereno. A bala atingira simplesmente o livro que sobraçava de mão encostada ao peito. E esse livro era o Evangelho segundo o Espiritismo, com que se dirigia a certa reunião em favor de um enfermo. Peço desculpas, o tiro foi casual, rogou o jovem pálido. Os policiais, contudo, retinham-no, furiosos. Luiz Borges, no entanto, buscando a paz, abriu o volume chamuscado e falou: vejamos a mensagem do Evangelho. E ante o assombro geral, leu na página aberta as belas referências do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quando Borges terminou a ligeira leitura, o moço preso ajoelhou-se na rua e começou a soluçar. Só então explicou que ali se achava de tocaia para assassinar o próprio irmão, que o havia prejudicado num processo de herança, e prometeu desistir de semelhante propósito para sempre. Então vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 10. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor,
Quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Encontramos em todas essas passagens no Evangelho de Mateus. A misericórdia é o complemento da mansuetude, explica Kardec, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta e é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E no livro Entrevistas, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, o que traz o caso 49, as providências do perdão. Este caso muito sensibilizou Chico nos seus, até então, 40 anos de trabalho na mediunidade. Nesta entrevista foi dito ao Chico: ao transmitir, caro Chico, sua mensagem final aos irmãos de fala castelhana, rogamos-lhe a gentileza de narrar-nos um dos inúmeros fatos mediúnicos que o sensibilizaram no correr das suas 4 décadas de tarefas ininterruptas de mediunidade com Jesus. A resposta do Chico: das experiências de nossa tarefa mediúnica, citaremos uma delas, para nós inesquecível. Nos arredores de Pedro Leopoldo, há anos passados, certa viúva viu o corpo de um filho assassinado chegando repentinamente à casa. Desde então, chorava sem consolo. O irmão homicida fugira logo após o delito e a sofredora senhora ignorava até então, até mesmo porque o rapaz perdera tão desastradamente a vida. Porque o filho, perdera a vida. Agravando-se-lhe os padecimentos morais, uma nossa amiga, já desencarnada, Dona Joaninha Gomes, convidou-nos a ir em sua companhia partilhar um ligeiro culto do Evangelho
com a viúva enlutada. A desditosa mãe acolheu-nos com bondade e logo após, em círculo de 5 pessoas, entregamo-nos à oração. Aberto em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, caiu-nos sob os olhos o item 14 do capítulo 10, intitulado Perdão das Ofensas. Ia de minha parte começar a leitura quando alguém bateu à porta. Pausamos na atividade espiritual, enquanto a dona da casa foi atender. Tratava-se de um viajante maltrapilho, positivamente um mendigo, alegando fome e cansaço. Pedi um prato de alimento e um cobertor. A viúva fê-lo entrar com gentileza, a pedir-lhe alguns momentos de espera. O homem acomodou-se num banco e iniciamos a leitura. Então Chico leu essa página do Evangelho, do capítulo 10, Perdão das Ofensas, do Espírito Simeão, Bordeaux, 1862. Item 14. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que deseja que o Pai Celeste faça por ti. Não tem Ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos, há mais de 20 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos olvideis de que tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois,
que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite, ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Então, Chico fez essa leitura e imediatamente depois dessa leitura, ele continua: comentamos a lição de modo geral. Um dos assistentes perguntou à dona da casa se ela havia desculpado o infeliz que lhe havia morto o filho querido, cujo nome passou na conversação a ser por várias vezes pronunciado. A viúva asseverou que o evangelho, pelo menos, lhe determinava a perdoar. Foi então que o recém-chegado e desconhecido exclamou para nossa anfitriã: pois a senhora é mãe do morto? E trêmulo acrescentou que ele mesmo era o assassino, passando a chorar e a pedir de joelhos. A viúva, igualmente em pranto, avançou maternalmente para ele e falou: não me peça perdão, meu filho, que eu também sou uma pobre pecadora. Roguemos a Deus para que nos perdoe. Em seguida, trouxe-lhe um prato bem feito e o agasalho de que o desconhecido necessitava. Ele, entretanto, transformado, saiu do culto do Evangelho conosco e foi se entregar à justiça. No dia imediato, Joaninha Gomes e eu voltamos ao lar da generosa senhora e ela nos contou, edificada, que durante a noite sonhara com o filho, a dizer-lhe que ele mesmo, a vítima, trouxera o ofensor ao seu regaço de mãe para que ela o auxiliasse com bondade e socorro, entendimento e perdão. Este ensinamento de Jesus, vivenciado por ele mesmo em tantas ocasiões, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, tem um comentário de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Perdão, remédio santo. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então, essa luz do amor
que dissolve toda a sombra, ensinada por Jesus. Assim deveremos proceder. Como ensina-nos o Evangelho sabiamente, esqueçamos o mal que nos tenham feito e pensemos somente numa coisa, no bem que possamos fazer. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Mais um encontro juntos. Vamos buscar, então, dar sequência a alguns pontos sobre o egoísmo que já iniciamos no encontro passado, mas para que tenhamos um material para reflexão, porque vimos que o que nos impede dessas mudanças, que claro que gostaríamos tanto, de sermos mais solidários, de sermos pessoas melhores, mas encontramos um grande entrave no egoísmo, que com certeza ainda não vencemos e há muito a fazer. Então, dando sequência àquelas questões que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na 916, ele pergunta: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? E eles respondem: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojados do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei da justiça, a lei de justiça. Esse, o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Sim, veja que outros nela
pensaram. Então, cada um pensará menos na sua pessoa. Sim, veja que outros pensaram nela. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário, absolutamente, não lhe agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino do céu se acha aberto. A esse, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que há de se ver todo aquele que em si somente houver pensado. Essas respostas foram dadas por Fenelon. E aqui na parte final nós vimos que a sociedade contribui para que esse egoísmo continue enraizado em cada um de nós, porque é uma sociedade que não pensa no outro. E quando percebemos que ninguém pensa em nós, permitimos, infelizmente, que o egoísmo nos domine. Mas na medida em que começarem a haver aí as mudanças, a solidariedade, o interesse de um para o outro, o homem se desarmará e conseguirá vencer esse entrave que ainda se faz tão grande. E vimos na semana passada alguns apontamentos do Dr. Eudalbo sobre o vírus, sobre o Covid. Vamos dar continuidade então? É do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Então o Dr. Eudalbo continua, né? Pelo fato de se levar os dedos, as mãos nos olhos, nariz e boca, ele passa para outro organismo e se adentra na corrente sanguínea na busca da célula que o alojará, especialmente no pulmão, e prossegue na sua multiplicação incessante, levando o paciente à asfixia e à morte. Pode ficar incubado até 15 dias, e o melhor período para seu tratamento é quando surgem os primeiros sinais do contágio. Em outras vezes, pode contaminar sem produzir sintomas, tornando-se o portador alguém que contagia e não sente nada. Quando instalado no organismo humano, produz muitas dores e sensações estranhas, desgastantes e cruéis. Os muitos detalhes técnicos não nos interessam, diz o Dr. Eudalbo, por não fazerem parte do objetivo dos nossos estudos. E ele continua: desnecessário elucidar que, neste momento, as provações coletivas e testemunhos programados pela vida abrem-se os portões das regiões espirituais de sombra e dor, onde os grandes sofrimentos lapidam os espíritos desacisados. São os depravados, né? Que volvem desvairados melhor, que volvem à terra e se entregam a vinganças infundadas, a perseguições dilaceradoras e estimulam crimes e condutas perversas. Cruéis obsessões que não puderam realizar antes, agora se utilizam do mundo em desorganização para que seja piorada a situação psíquica dos seres humanos e prossigam sob as suas injunções penosas em processos de depauperamento das energias e desencanto das existências. Então, o que ele está colocando? Que muitos desses que estão sendo deslocados das suas furnas, daquelas regiões trevosas, eles estão investindo ainda mais naqueles tantos a quem perseguem, e a situação de desespero, de medo, de angústias, de inseguranças, né?
abrem portas para esses tantos. Então ele diz que as obsessões que não puderam ser concretizadas antes, agora elas encontram o ambiente mais propício pela desorganização que nós estamos vivendo em nossas vidas. Teremos que unir a compaixão e a caridade ao amor que disciplina e à justiça que não falha, de modo a apressar esses dias. Então ele está falando para aquela equipe que estão prontos para iniciarem as suas atividades para nos ajudar nessas condições, né? Então o papel deles é apressar, de modo a apressar esses dias, tornando-os menos tormentosos, em demonstração vigorosa da proteção de nosso Pai aos seus filhos transviados da estrada que conduz à verdade. Estaremos numa guerra, a nossa pela paz, a deles, os irmãos infelizes, pela loucura que agita as regiões infernais onde residem e terão que deixar, a fim de que a psicosfera do planeta seja beneficiada e possa alcançar um patamar de progresso mais elevado. Então, imaginemos as situações que o plano espiritual, inclusive de agitação, não se encontra, porque essas regiões trevosas estão sendo movimentadas para o encaminhamento de determinados espíritos ou para possíveis retorno à carne como uma última oportunidade de emenda ou já para o deslocamento para outros ambientes. Lamentavelmente, tudo isso para beneficiar a atmosfera, a psicosfera do nosso planeta. Lamentavelmente, as criaturas frívolas estão debatendo-se na revolta ante as injunções e regras impostas por autoridades inquietas, inseguras nas decisões corretas, disputando compensações nos cargos que exercem, sem a real preocupação com a saúde das pessoas. Estatísticas incorretas, atitudes e propaganda do mal se alastrando mediante a urdidura de informações falsas, com o objetivo de colheitas extravagantes para ganhos absurdos, sementeira do pânico, e ao lado da enfermidade perversa, danos psicológicos de complexa recuperação. Então, está causando todo esse quadro doloroso, além da enfermidade que traz esse vírus, danos psicológicos de complexa recuperação. À medida, porém, que haja a queda da infecção no seu auge, temos que pensar nas consequências quando se normalize a situação. Com certeza, não mais teremos dias semelhantes aos passados. Olha o que ele diz, com certeza, não mais teremos dias semelhantes aos passados. Novos comportamentos serão necessários. Inusitados instrumentos serão colocados a serviço da sociedade. E o mundo novo sairá dos escombros deste que irá desaparecer, dos escombros deste mundo, né, que irá desaparecer inevitavelmente. Então, desses escombros nascerá esse mundo novo, é a renovação, né? Sempre depois de destruição, digamos assim, vem a renovação. E a destruição, pela dor, pelo aprendizado especialmente, que leva a essa mudança tão importante, a essa renovação. E ele continua: fazemos parte dos trabalhadores que estão preparando o futuro para a humanidade, nós mesmos de retorno ao planeta querido, e por isso todo o esforço e abnegação fazem-se necessários para instalar o reino de Deus na terra em regeneração. Como se contemplasse o futuro anelado por todos nós, o querido amigo sorriu com suavidade e adiu. Quantas bênçãos vertem dos céus na direção das consciências humanas com o conhecimento da imortalidade da alma e das leis que regem o universo? Então vejam a importância desse conhecimento da imortalidade da alma e das leis que nos regem. Podemos unir
podemos unir-nos aos irmãos reencarnados e transmitir-lhes coragem e valor nessa hora difícil e noutras mais graves que possivelmente virão. É uma honra que reconheço, diz ele, não merecer. Diante, porém, da divina concessão, hei de empenhar-me para trabalhar nessa seara e vê-la verdejante e luminosa, abençoada pelo Mestre de Nazaré. Em muitos lares nos quais nos adentraremos, convidados pelo pensamento espírita, nos louváveis estudos do Evangelho, de modo a criar vibrações defensivas para a família, buscaremos inspirar a confiança em Deus e o trabalho de auxílio material, especialmente aos esfaimados e desiludidos do caminho em pesadelos de largo porte. Então, ele auxiliarão as famílias, inspirando confiança na busca do trabalho para o auxílio material, inspirando muitas atitudes que favoreçam para que se ganhe o pão nesses dias tão difíceis, diversificando ali atitudes, para que possam trazer ali uma condição de alimentar-se, da família ser alimentada por outras buscas, por outros caminhos que vamos buscando, intuídos por esses mesmos. Mais adiante temos, desde o mês de abril de 2004, nos narra Miranda, entidades desencarnadas, adversárias do Cristo, declaram guerra ao seu nome, ameaçando retirá-lo do calendário humano. Uma campanha infeliz, muito bem organizada, fora deflagrada. E os espíritas, por serem os cristãos modernos, através do Consolador que Jesus prometera e se encontrava na terra, seriam ferozmente combatidos, ao passo que governos com filosofias materialistas levantar-se-iam com os povos avassalados pela depravação para vulgarizá-lo a Jesus e levá-lo a Jesus aos palcos do ridículo e da zombaria de baixos níveis morais e sociais. Nem precisamos aqui fazer um levantamento dos horrores que temos visto nesses últimos anos. Afirmavam que seria uma guerra sem quartel nem misericórdia. Todos vimos, de um para outro momento, a figura histórica e humana de Jesus e dos seus serem levadas ao desdém e rebaixamento bem típico dos seus antagonistas. Em nome da liberdade de opinião, desencadeou-se uma perseguição incomum ao cristianismo, por ser o oponente à devassidão e à destruição da família, corrupção da juventude e vandalismo de natureza ético-moral. Mais adiante, ele coloca: a pandemia é muito mais séria do que pensam ou agem no planeta, explorando-a ou criando embaraços para a libertação de seus males. Os descuidos e desrespeitos aos cuidados estabelecidos para evitar-se a contaminação têm aumentado os prejuízos causados e surgem ameaças para a intemporalidade de seu término. Não serão através das atribulações e malversações morais da política, as notícias mentirosas e assustadoras, que a humanidade voltará ao seu ritmo equilibrado de existência. Então não será por essas atitudes, dessas malversações morais da política que trará o equilíbrio. É provável que demore mais tempo do que pensam os sonhadores e os profetas de ocasião. Esses fenômenos periódicos que assolam o planeta, os seus habitantes, são sempre advertências muito graves que procedem de Deus em convite rigoroso à mudança de hábitos e de comportamentos. Aqui estamos na linha de trabalho com os companheiros terrestres, porque o amor de nosso Pai nunca nos permite a solidão nem o abandono. No entanto, é necessário que haja uma correspondência de sintonia e de dever, sem os sonhos mirabolantes de milagres e vitórias sem lutas.
cuidemos de estar atentos. Ficam então esses ensinamentos para nossa análise, para nossa reflexão, e possamos agradecer a Deus com muita confiança, vibrando intensamente por tantos. Permita, meu Pai, que tudo se acalme dentro de cada coração. Tenhamos uma noite de paz.